A gente fala agora sobre os trabalhadores da educação. A função de professor, já desvalorizada, pode entrar num cenário ainda mais preocupante com a terceirização irrestrita. Muitas instituições privadas de educação poderão substituir docentes e auxiliares administrativos por trabalhadores terceirizados, sem vínculo direto, o que pode precarizar ainda mais as condições de trabalho e reduzir salários. Sobre isso, a gente conversa agora com o nosso comentarista de educação, o professor Gilberto Alvarez. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, a gente tem falado muito aqui sobre a reforma trabalhista. Como que a reforma trabalhista, conjugada com a terceirização, pode afetar a carreira no magistério? É muito importante que os profissionais da educação participem de fato da greve do dia 28, Thalita. Está em jogo o futuro da classe trabalhadora e dos profissionais da educação também. Não só professores, mas coordenadores, diretores de escola, o pessoal que trabalha com administração escolar, por conta do que você disse no começo. O professor, Thalita, ele é um professor já de várias jornadas, ele não está numa escola só. É muito comum no Brasil o professor trabalhar em mais de uma escola, coordenadores escolares também. Em educação infantil, por exemplo, em escolas particulares, escolas que têm 2 professores, o segundo professor não é registrado como professor. Geralmente ele é registrado como um auxiliar administrativo. Ou seja, a tendência é que isso piore cada vez mais. A lei da terceirização, ela vai permitir que a atividade fim da escola, que é a atividade docente, seja terceirizada. Ou seja, um professor que já cumpre várias jornadas, ele vai poder ser terceirizado, ele vai perder seus direitos e, ao contrário, ao invés de ele se vincular na atividade escolar, num projeto pedagógico, ele vai ter que trabalhar em várias escolas. Sim, inclusive a rede particular, os professores da rede particular de ensino aqui de São Paulo, que eu sei, eles também declararam que vão aderir à greve agora no dia 28, é por conta de situações como essa. A última greve geral que nós tivemos no Brasil foi em 1996, Thalita. Faz 21 anos. Ou seja, é fundamental que os trabalhadores se organizem. Da mesma forma que naquela época os sindicatos pararam no Brasil, é fundamental que se pare o Brasil novamente. Não só por conta dos professores, porque os professores se somatizam, né, Thalita? Além da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da lei da terceirização, ainda tem a reforma do ensino médio. Sim. Ou seja, o professor pode deixar de existir por conta da figura do tal do notório saber. Ou seja, é uma somatização de várias reformas que podem acabar com a classe de professores no Brasil. Você acredita que a manifestação é também por conta da reforma do ensino médio? Acho que sim. Nós estamos fazendo um grande movimento entre os professores para incluir a questão da reforma do ensino médio na pauta da greve geral. Por conta disso que eu acabei de dizer, a função de professor, a categoria de professor, os sindicatos dos professores correm grande risco, como vários sindicatos. O professor Fernando Teixeira da Silva, que é um historiador da Unicamp, ele fala isso, né? A reforma trabalhista, além de ser uma reforma econômica, é muito mais uma reforma política, porque ela fragiliza instituições solidificadas durante a história do Brasil, sindicatos e a Justiça do Trabalho. Então é muito importante que o professor perceba que a sua função de professor no Brasil corre um sério risco. Portanto, não só não ir trabalhar na sexta-feira, mas ir para a rua. É só com o movimento social organizado que nós vamos conseguir parar essa pauta neoliberal no Brasil. Você acha importante também conscientizar os alunos? É fundamental. Essa juventude, Thalita, diferente do que se fala no Brasil, ela é extremamente politizada. Sim. Ou seja, os alunos, eles devem se engajar. Eles já são engajados. Eles, às vezes, sabem muito mais do que querem da escola do que nós, professores. Sim. Então, é fundamental que professores, alunos, coordenadores de escola, diretores de escola se unam e participem dessa greve e aproveitem para refletir sobre o futuro da educação e da escola que queremos no Brasil. É curioso, quando a gente falava da discussão da reforma do ensino médio, uma das grandes críticas é que essa reforma não foi discutida com professores e com alunos, os mais interessados nessa questão da educação. E da mesma forma a gente vê que está acontecendo com reforma da Previdência, com reforma trabalhista, não há diálogo com a sociedade, portanto essa paralisação. Muito pelo contrário, é muito autoritarismo em pouco tempo, Thalita. Ou seja, a única forma de combater o autoritarismo é com resistência popular. E isso a história mundial já mostrou diversas vezes. E, portanto, está na hora do povo ir para a rua de fato, os professores da educação também, para que a gente contra esse autoritarismo, a gente consiga ir para a rua, mostre força popular e breque essa iniciativa neoliberal. Se a última greve foi há 21 anos atrás, e se o Brasil voltou há 20 anos, portanto, agora é o momento de um recomeço, de um novo movimento social organizado, com os sindicatos que nós temos, para brecar esse movimento neoliberal.
Sabe dizer pra gente para onde que tá marcada essa manifestação dos professores? Vai ser no Vão Livre do MASP? Os sindicatos, sim, boa parte Sim. dos sindicatos estão indo para Paulista, os professores também. Sim. Então é importante não só o professor deixar de trabalhar nesse dia, mas ocupar as ruas, não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Legal, a gente vai estar acompanhando tudo isso. Obrigado, Thalita. Obrigada, Giba. Até Boa semana noite. que vem.